Professor, eu queria iniciar este bloco falando sobre um caso de grande repercussão, que foi o do pesquisador Elisaldo Carlini, né, pesquisador, professor emérito da Universidade de São Paulo, que foi intimado para prestar esclarecimentos sobre um evento que ele estava realizando e ele convidou para participar do evento um líder Rastafari, que está preso por tráfico de drogas. E esse evento é um evento que ia abordar a questão da maconha a partir de uma visão multidisciplinar. O senhor acredita que uma ação como essa, um fato como esse, pode repercutir para a liberdade de pesquisa científica no Brasil? O que é que esse fato significa para a liberdade de pesquisa científica no Brasil? É um fato preocupante, tanto que a Academia Brasileira de Ciências e a SPPC, nós fizemos uma manifestação contra isso, essa intimação policial que o professor Carlini sofreu, dizendo exatamente isso que você coloca aí, que é fundamental a gente ter liberdade de pesquisa, liberdade de expressão no país. Essa intimação não procede de uma maneira, né, porque é um pesquisador que trabalha há décadas e décadas, e quando eu falo décadas, são 5 ou 6 décadas no tema, é um dos grandes especialistas mundiais no assunto, já representou a SPPC em vários debates sobre isso, inclusive no Congresso Nacional, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, então é uma pessoa absolutamente reconhecida. E ele ser intimado por a suposta apologia às drogas não faz sentido. Então a reação foi imediata da comunidade científica, nós tivemos um abaixo-assinado em relação a essa manifestação que teve 33 mil assinaturas em menos de uma semana, encaminhamos isso para 58 sociedades científicas também, assinaram esse abaixo-assinado, e nós encaminhamos ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ao ministro Kassab, essas assinaturas e esse manifesto, e ele o encaminhou com uma carta, inclusive apoiando a nossa reivindicação, ao ministro da Justiça, traduzindo a nossa preocupação de que um caso desse não aconteça de novo, porque ele simboliza um tipo de ameaça à liberdade de pesquisa, à liberdade de expressão maior, inclusive dos brasileiros, que não se justifica. Aquilo pode ser interpretado como um caso isolado, como uma questão, mas a gente está vivendo um clima muito genérico que está trazendo uma preocupação muito grande para a SPPC, para as entidades científicas, para as universidades. Recentemente nós tivemos casos também de intimação coercitiva ao reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, o caso conhecido dramático de Santa Catarina. Nós tivemos outros casos semelhantes em que as pessoas são tratadas, inclusive, além do seu direito civil e democrático da Constituição brasileira. Então, como a gente já viveu outras épocas em que a liberdade de expressão, liberdade de pesquisa no Brasil foi ameaçada, nós colocamos claramente para as autoridades, solicitamos inclusive uma audiência à presidente do STF, para que a gente possa colocar a nossa preocupação da sociedade civil brasileira, em particular das entidades científicas, contra esse tipo de fato que é um cerceamento à liberdade de pesquisa e de expressão. A gente vê por esse caso, e além de outros, como o senhor citou, um acirramento político, ideológico, enfim, que está acontecendo aqui no Brasil. O senhor acredita que esse acirramento repercute na área da ciência e da tecnologia? E se sim, como repercute? Com certeza, esses fatos mostram isso. Então a gente está muito preocupado com que a sociedade brasileira, que é uma sociedade que é evidentemente muito desigual, que tem muitos problemas, muitas dificuldades, muitas mazelas, mas esse grau de violência, esse grau de acirramento, de perseguição inclusive que se desenha ao pensamento científico, a maneira de você pensar criticamente a sociedade, isso é uma coisa muito preocupante. Então nós vamos discutir isso na reunião da SPPC, que vai acontecer em julho lá em Maceió. Nós vamos discutir políticas públicas que nós vamos oferecer para os candidatos aos governos e entre elas a questão dos direitos humanos. Entre os direitos humanos está a preservação da liberdade das pessoas, está a diminuição das desigualdades que são muito grandes no país, o respeito a inúmeros outros, as pessoas, né, a manifestação, e nós tivemos o caso gravíssimo agora no Rio de Janeiro também da Marielle e do Anderson, né, que foram executados, né, claramente um crime organizado, né, e aí está se examinando quem o organizou, mas está dentro de todo esse clima de repressão muito intensa que a gente está vivendo na sociedade brasileira e que é preocupante. Então, por isso, eu acho que todas as forças da sociedade civil, de todos os setores, de todos os matizes políticos, mas que apostam na importância da paz, do diálogo, né, de resolver as diferenças democraticamente, né? E a nossa sociedade, por exemplo, evidentemente é uma sociedade apartidária. Então, nós não temos uma coloração partidária, mas nós temos uma preocupação política com o país. Né, da valorização da educação, da ciência e tecnologia, da Amazônia, da sustentabilidade dos biomas brasileiros, da preservação do país, da economia brasileira, mas também dos direitos humanos.
né, dos direitos das liberdades civis dos brasileiros, que é muito importante.